No mundo das redes sociais, tudo parece perfeito. As fotos têm sorrisos, os vídeos têm trilhas felizes, os casais são apaixonados, os filhos são encantadores, as casas são sempre organizadas, iluminadas e cheias de amor. Mas, por trás da tela, há histórias que o público não conhece. E hoje, você vai conhecer uma dessas histórias. Zé Felipe sempre foi apaixonado por Virgínia. Desde o início do relacionamento, algo nele dizia que ela era diferente. Seu jeito espontâneo, divertido e sincero cativou não só a ele, mas a milhões de brasileiros. Eles se tornaram um dos casais mais famosos da internet, com uma família que todos passaram a acompanhar diariamente. Mas, mesmo com toda essa exposição, havia algo sobre Virgínia que Zé Felipe não sabia, algo que ela guardava dentro de si há muitos anos. Um segredo que, quando finalmente veio à tona, mudou para sempre a forma como ele a enxergava. Tudo começou de maneira sutil. Um comportamento aqui, uma reação ali. Pequenos sinais que Zé Felipe, no início, não dava muita atenção. Às vezes, ela ficava pensativa ao ver algo na televisão. Em outras ocasiões, parecia se emocionar com situações que, para ele, não tinham tanto peso. Houve um dia em que, após receber uma carta da avó, Virgínia se trancou no quarto e chorou por horas. Ela disse que estava sensível, mas Zé Felipe sentiu que havia mais. Com o tempo, ele começou a notar padrões. Toda vez que se falava sobre família, raízes ou infância, Virgínia mudava de assunto. Evitava dar detalhes, falava por cima, sorria sem graça. Ele já conhecia a mãe dela, a avó, sabia que a família materna era presente, mas pouco se falava sobre o pai. E isso, com o tempo, começou a gerar dúvidas. Zé Felipe não queria invadir a privacidade da esposa. Sabia que cada pessoa tem seu tempo, mas, como todo marido atento, sentia que havia algo mal resolvido no passado dela. Um capítulo que ela simplesmente não conseguia abrir, mesmo depois de tanto tempo juntos. A gota de água veio numa noite comum. Estavam assistindo um filme em casa, um drama familiar sobre reconciliação entre pai e filha. Em determinado momento, a personagem do filme abraça o pai e diz: "Eu te perdoo, mesmo que você nunca tenha pedido perdão." Virgínia começou a chorar. Não foi um choro contido. Era um choro que vinha de dentro, daqueles que não se seguram. Zé Felipe, assustado, a abraçou. Ela tentou disfarçar, mas ele segurou firme suas mãos e disse: "Você não precisa fingir comigo." Naquela noite, pela primeira vez, Virgínia começou a contar. Aos pedaços, com pausas longas e suspiros profundos, ela revelou um segredo que guardava desde a infância: a dor da ausência do pai. Ela contou que, quando era pequena, o pai era praticamente um estranho, presente em algumas fotos antigas, em poucas memórias, mas ausente em todos os momentos importantes. Ele e sua mãe haviam se separado quando ela ainda era muito nova. E, desde então, ele foi se afastando aos poucos, até sumir de vez. Enquanto outras crianças esperavam pelo pai na saída da escola, ela aprendeu a não esperar. Enquanto as amigas faziam cartinhas no Dia dos Pais, ela fingia estar doente para não ir à escola naquele dia. A dor da ausência se tornou parte dela. Mas o mais doloroso de tudo não era o abandono em si. Era a dúvida. Por que ele foi embora? Por que nunca voltou? Por que não quis fazer parte da vida dela? Virgínia cresceu com essas perguntas martelando em sua cabeça. A mãe tentou compensar, deu amor em dobro, fez o que pode. Mas havia um buraco no coração da filha que parecia impossível de preencher. Na adolescência, Virgínia procurou respostas. Tentou contato com o pai algumas vezes. Mas as tentativas foram em vão. Ele nunca respondeu. Alguns familiares diziam que ele havia seguido outra vida, construído outra família. Outros preferiam não tocar no assunto. E ela, para se proteger, decidiu enterrar tudo aquilo dentro de si. Mas a dor não desapareceu. Ela apenas foi disfarçada. Com o tempo, ela se tornou a mulher forte e alegre que todos conhecem. Mas aquele capítulo da vida seguia não resolvido. E por isso, ela nunca tinha contado nem mesmo a Zé Felipe. Tinha medo de parecer fraca, de reabrir feridas antigas, de se emocionar demais. Zé Felipe, ao ouvir tudo aquilo, ficou em silêncio. Ele segurava as mãos dela com força, enquanto lágrimas escorriam do seu rosto. Não por pena, mas por compaixão.
porque, pela primeira vez, ele enxergava a esposa além da influenciadora, além da mãe das suas filhas. Ali estava uma menina que tinha aprendido a se defender do mundo, mas que ainda carregava cicatrizes. Ele então disse uma frase que ela nunca esqueceu: "Você não precisa se proteger de mim. Eu sou sua casa agora. Eu estou aqui." E, naquele abraço, algo dentro de Virginia se quebrou para se reconstruir de uma forma muito mais forte. Nos dias que se seguiram, Zé Felipe passou a conhecê-la ainda mais. Entendeu atitudes, medos, inseguranças. Percebeu que, por trás da mulher determinada, havia uma criança que um dia só queria ouvir o pai dizer: "Eu me importo." E foi nesse momento que ele decidiu fazer algo que mudaria tudo. Sem que Virginia soubesse, Zé Felipe entrou em contato com pessoas próximas da antiga família do pai dela, não para pressionar, mas para entender. E o que ele descobriu o deixou surpreso. O pai de Virginia, segundo relatos, nunca deixou de sentir culpa. Mas era um homem orgulhoso, cheio de falhas emocionais, que simplesmente não soube lidar com a separação. Ele errou, e sabia disso, mas tinha medo de procurar a filha e ser rejeitado. Anos de distância e silêncio criaram um abismo difícil de cruzar, e ele preferiu se esconder. Com cuidado, Zé Felipe compartilhou isso com Virginia. Ela ficou em choque, passou dias em silêncio, e então, algo surpreendente aconteceu. Ela decidiu perdoar. Sim, ela não precisava. Ninguém exigia isso dela. Mas, em seu coração, ela sabia que seguir em frente significava libertar-se da dor. Perdoar não era esquecer. Era reconhecer que aquela história fazia parte dela, mas que não precisava mais definir quem ela era. Com o apoio de Zé Felipe, Virginia escreveu uma carta para o pai. Não uma carta de cobrança, mas de libertação. Ela não esperava resposta, apenas quis dizer o que sentia. E naquela carta, escreveu algo que resume toda essa história: "Você errou, sim, mas eu não vou deixar que seu erro continue me definindo. Eu escolho seguir em paz." Essa revelação trouxe uma nova Virginia à tona, mais leve, mais conectada com suas raízes, mais consciente de quem ela é. E Zé Felipe, ao descobrir esse segredo, passou a admirá-la ainda mais. Porque agora ele entendia que, por trás de todo o sucesso, havia uma mulher que venceu batalhas internas todos os dias. Hoje, ao olhar para Maria Alice e Maria Flor, Virginia tem um compromisso silencioso: ser tudo o que ela sempre quis ter. Ser presença, ser apoio, ser abraço, ser verdade. E Zé Felipe está ao lado dela, não apenas como marido, mas como alguém que decidiu conhecer todas as suas camadas, inclusive as mais difíceis. Essa história nos ensina que todos temos capítulos não contados, que até mesmo as pessoas mais fortes carregam cicatrizes, e que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que diga: "Você não precisa carregar isso sozinha." O segredo de Virginia não era apenas sobre um pai ausente, era sobre como a dor molda quem somos, e como o verdadeiro amor tem o poder de curar o que parecia impossível.